gente! Novamente, bem-vindos a mais uma edição do programa Até o Caroço, aqui no canal Lugar Artivistas. Eu sou a Kerla Alencar. Daqui a pouco eu me apresento melhor. E hoje, só para adiantar, a gente vai falar sobre comida de santo. Daqui a pouco a gente volta depois da vinheta do canal. Oi, gente, bem-vindos ao Lugar Artivistas, o programa Até o Caroço. Eu sou a Kerla Alencar, sou jornalista, sou padeira, cozinheira, comando aqui esse programa que hoje vai falar de um tema muito legal. Mas antes de começar, olha só, vê se vocês reconhecem alguns desses nomes. Acarajé, Aberém, Ado, Agebó, Amalá, Oxoxô, Abará. São todas comidas, eu tenho certeza que algumas vocês já conhecem, outras não, e tem muitas outras que a gente pode falar, talvez daqui a pouco no programa, porque hoje a gente vai falar sobre a importância central que a comida exerce nas religiões de matriz africana. E a relação da comida, dessa comida de santo e dessas religiões com a cultura alimentar brasileira. Isso para além dos terreiros religiosos, tá? Como é que essa comida também está no dia a dia da gente, sem a gente nem perceber, infelizmente, que se tratam de comidas de santo. Para falar melhor desse assunto com a gente vai receber aqui uma convidada muito querida, que é a Kelma Nunes. Kelma, pode chegar, por favor. Ou Kelma Iemoja, para falar do jeito mais correto, mais justo. Oi, Kelma. Bem-vinda, nós somos aqui quase charás de nome, né? Kerla, é verdade. Kerla e Kelma. Dá quase uma dupla sertaneja. Quase. Seja muito bem-vinda aqui ao Até o Caroço. Acho que a gente vai ter uma conversa muito legal. Para nós é uma honra te receber. Eu que agradeço. Estou à disposição. Tá, muito obrigada. Vamos aproveitar também e chamar aqui o nosso parceiro de sempre, o Roberto Araújo, que você conhece, né, Kelma? Ele é historiador, professor de gastronomia, pesquisador, representante aqui também do Observatório Cearense da Cultura Alimentar, o OCA. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Kerla, tudo bem. Muito contente, muito feliz de estarmos hoje aqui com Kelma, né? Kelma Iemoja, que é uma amiga de muito caminho percorrido, digamos assim, né? Sempre do lado esquerdo da vida, felizmente. Achei. Nunca atravessando para um outro lado. Muito, muito feliz, e com essa temática que eu acho assim de uma importância profunda, maravilhosa, e nada melhor do que conversar com duas pessoas amigas sobre uma temática tão importante. Prazer é nosso, né, Kelma? Sim, com certeza. Kelma, eu vou te apresentar aqui para o pessoal, mas aí você acrescenta alguma coisa ou me corrija, tá bom? Mulher negra, assistente social, mestra em educação brasileira e culinarista de axé. Achei lindo essa expressão, culinarista de axé. A Kelma, gente, ela integra o coletivo cultural Ayoká. É assim mesmo que fala, Ayoká? É. E na culinária de axé, a Kelma trabalha para a promoção das comidas preparadas nos terreiros de candomblé. Kelma. Eu comecei aqui o programa, eu não sei se você viu, citando alguns nomes de comida de santo. Você ouviu? Eu falei acarajé, falei abará, aberém, mas eu também falei uns outros nomes que eu cacei aqui na pesquisa, mas sei lá se eu falei certo. Oxoxô? Axoxô. Adô. Agebô. Agebó. Tem a acentuação correta, certo. Obrigada aí por me corrigir. Agebó é uma outra coisa, mas é uma palavra africana.
tá? Não é comida. Não. Olha, tá vendo? Você vê como é a internet, né, gente? A pessoa vai pesquisar na internet e se depara até com informação errada. Então, ainda bem que você me corrigiu. Então, a gente vai falando melhor sobre isso. Kelma, por favor, para a gente começar a conversar, explica para o pessoal aqui o que é comida de santo. O teu áudio está um pouco metalizado para mim. É? Não sei. Será que assim melhora se eu ficar segurando? Melhora? Não, continua um pouco metalizado. Eu estou entendendo, mas está assim, bem metalizado. Mas vamos tentar continuar e ver se ao longo aqui da conversa, então, corrige. Mas você entendeu o que eu perguntei? Então, eu pedi para você, por favor, dizer para a gente o que é comida de santo. Tá, tranquilo. Eu gostaria de começar agradecendo, né? Agradecendo o convite. E coisa boa que eu estou aqui com um colega, um companheiro, um amigo, né? Um amigo das caminhadas de esquerda, pessoa maravilhosa do meu coração, que é Roberto. E assim, eu já o amava. Eu o amo mais ainda porque ele gosta de comer. Ele gosta de comida, né? E assim, é muito bom comer, né? E eu começaria falando o seguinte: o candomblé é uma religião de matriz africana, que ele é uma criação, uma recriação, digamos assim, do culto dos orixás africanos aqui no Brasil. E, especificamente, aqui no Ceará, nós vamos ter uma presença maior, digamos assim, do candomblé de origem queto, que são essas palavrinhas que você falou. Essas palavras, a xoxô, acará, que é o verdadeiro nome, não é acarajé, eu explico daqui a pouco. Essas comidas são comidas ligadas ao candomblé que a gente chama de origem queto, que são os africanos e africanas que vieram escravizadas para o Brasil na terceira leva do período escravista, na diáspora. E eles são conhecidos como povos iorubá ou os nagôs, né, como a gente chama. São antepassados e antepassadas nossas. Então, a relação do africano com a comida é uma relação muito intrínseca, né? Quando a criança nasce e lá no território iorubá, que agora é a Nigéria, né, o país da Nigéria, quando nasce, a criança, ela prova, é colocado na boca dela um pouquinho do sal, um pouquinho de dendê, que é aquele óleo que a gente frita acarajé, como as pessoas conhecem, coloca um pouquinho de mel, tudo pouquinho, só para ela provar, e coloca um pouquinho de pimenta. Então, a criança, por que é colocado esses alimentos, né, na boca da criança? Para que a criança saiba que na vida ela vai caminhar com o gosto do sal, ela vai caminhar com o gosto do mel, que o mel esquenta. O sal, ele é importante porque ele salga, ele conserva, mas ele em excesso, ele atrapalha. Porque não tem coisa pior que uma comida insossa, né? Como a gente diz aqui no Ceará. O mel, ele é um elemento que esquenta, né? E adocica, né? Para a criança saber a docilidade, que a vida, a dimensão da docilidade da vida. A pimenta, né? Que é a própria força, né? A dinâmica do processo da gente, né? A pimenta representa muito isso. E o dendê, que é um elemento apaziguador, né? O dendê, ele é um óleo extraído do coco do dendezeiro, que é uma árvore africana, muito usada na culinária de axé, quer dizer, nós somos conhecidos como o povo do dendê, que tudo que nós vamos fazer, nós fazemos com o dendê muito presente nos terreiros. Então, eu começo dizendo isso para as pessoas poderem entender mais ou menos como é que é essa lógica de interação do candomblé com a comida. Então, quando a criança nasce no continente africano, principalmente nessa região, que é a região que especificamente eu conheci e eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, a criança é apresentada à criança exatamente os caminhos que se percorrem também na vida, né? Então, no candomblé, que é uma religião
criada no Brasil, né? Não existe candomblé em África, existe culto ao orixá. Aqui nós fazemos o culto ao orixá a partir da palavra, a partir da religião candomblé, ou das comunidades tradicionais de candomblé. Candomblé é uma palavra também africana, que significa candombelê, né? É o ato de se reunir para rezar, rezar dançando, né? Tudo que a gente faz tendo como referencial a matriz africana, você vai ter a dança e a comida. Então, quando a criança nasce, né, se celebra esse nascimento, e ele é intermediado por comida, né? Os pais oferecem comida, a família que vai visitar, os parentes, e aí, assim, para a família africana, é todo mundo da comunidade é seu parente. Não tem como aqui no Ocidente, que, por exemplo, parente é meu consanguíneo, né? Alguém que é tio, que é pai, mas que está ligado à questão consanguínea. E quando se morre também, né? Se fecha o ciclo da vida para se abrir um outro ciclo, que seria o ciclo dos ancestrais, você também, que é um ritual chamado axexê, muito parecido com o axoxô, mas axoxô é comida para Oxóssi, né? O axexê é um ritual que simboliza a finalização daquele corpo no Aiê, né? E a ida do não material, ou do espírito, ou do sopro divino que somos nós, para o Orum, para o mundo dos ancestrais. E isso é celebrado também. Então, se canta, se dança, se come e se bebe. Então, todo ritual que é feito no candomblé, ele está intermediado com a comida. Porque a comida, né, ela é uma intermediária, é como eu comungo com os meus orixás, com os meus antepassados, com os meus ancestrais, né? Então, quando eu quero dialogar com os orixás, eu faço uma comida, né? Uma oferenda para aquele orixá. E aquela oferenda, que eu acho que isso é importante de se dizer, aquela oferenda que eu faço, que é a comida, um milho branco, né? Esse milho branco que a gente pode lavar ele, bem lavado, cozinhar ele, e ele cozido, passado na cebola com o azeite de oliva, né? Que já é uma coisa que não é da culinária africana, mas que está presente dentro dos terreiros, mas eu posso também fazer com o dendê. Eu passo ele bem passado na cebola, e eu ofereço essa comida que chama eboiá para o orixá, que é a dona da minha vida, dos meus caminhos na terra, que é Iemanjá. E aí as pessoas perguntam assim, mas aí se faz essa comida e depois você pode jogar essa comida no mar, não faz sentido, estraga a comida. Não, mãe, não estraga. Porque quando você põe o alimento no mar, os peixes vão comer. E a palavra Iemanjá é Ieye Omoedjá, a mãe cujos filhos são os peixes. Então, quando eu vou fazer um pedido a Iemanjá, que eu levo essa comida para ela, que eu ofereço e ponho essa comida nas águas do mar, eu estou, de uma certa forma, alimentando os meus irmãozinhos que moram no oceano. Então, são as trocas, né? A gente fala das trocas no candomblé. Tudo a gente troca, como um grande mercado, a gente vai trocando. Sendo que, no Ocidente, as trocas, elas ficam sendo intermediadas pelo dinheiro. E no candomblé, e nas religiões de matriz africana, e no culto ao orixá, as trocas, elas são para além do dinheiro, né? Porque não é pagamento, para a gente é troca. E as trocas são muito simbólicas, nesse sentido, das comidas. Então, tudo que se vai fazer no candomblé, você vai fazer com os alimentos que são generosamente nascidos, né, da força da Mãe Terra, do Aiê, né, como a gente chama. Kelma, então a comida de santo, ela é justamente a comida, essas comidas, esses pratos que fazem parte dos rituais do candomblé, não é isso?
Exatamente, exatamente. Assim, nós fazemos, por exemplo, e tudo é encadeado, assim, a maneira como as antepassadas, né, que é uma religião de matriz africana, o candomblé, ele origina-se a partir de 3 mulheres que são princesas que foram escravizadas e foram trazidas para o Brasil. E a Detá, e a Calá e a Nassô. Então, a partir dessas 3 mulheres, que nasce a primeira casa de candomblé na Barroquinha, lá em Salvador, e hoje ela fica lá no Engenho Velho da Federação, que é um bairro de Salvador, e o nome dela é Casa Branca do Engenho Velho. Então, essa casa é a primeira casa de referência do culto aos orixás, assim, no formato do que a gente pode chamar de candomblé. Quando elas criam esse processo, se você for prestar atenção, o candomblé ele tem um calendário. Então, por exemplo, nós em junho, que para a gente aqui no Nordeste, a gente está celebrando o quê? A colheita do milho, né, as festas juninas, e aí, assim, o milho é um grão, e esse milho que a gente colhe, a gente faz várias comidas com ele, inclusive o axoxô de Oxóssi, né? E faz outras comidas que vai para outros orixás também com milho. Mas o que é o orixá Oxóssi? O orixá Oxóssi é aquela energia ancestral da caça, é o grande caçador, é aquele que caça, aquele Odé, aquele caçador que sai em nome da sua tribo, caça a melhor caça e traz e oferta na mesa para que a gente coma. Então, em junho, a gente comemora, faz candomblé pro Oxóssi. Por quê? Simbolizando, relembrando as lutas do passado, onde a gente saía para caçar, onde da caça, a gente passa também para a questão da agricultura, onde a gente começa a cultivar esses grãos, né? Então, nas festas, a gente oferta essas comidas para os orixás, mas as pessoas que vão também para a festa vão ver, vão poder comer, vão poder acessar essa comida do orixá. É uma lembrança. Então, o candomblé trabalha muito com os grãos, com as farinhas, com os tubérculos, a gente trabalha muito. E temos uma base animal também, que aí já é uma outra dimensão. Mas, assim, fazendo alusão até o caroço, como é o nome do programa, nós, de candomblé, nós vamos até o caroço do processo, né? Ou seja, a gente vai na raiz das coisas. Então, tudo faz sentido dentro do universo da cosmovisão africana, na questão dos pratos. A gente chama comida de santo, porque antigamente a gente não podia falar o orixá, comida do orixá, porque havia o processo de sincretismo, que foi uma maneira estratégica, inteligente, dos antepassados e antepassadas poderem sobreviver no Brasil, conseguir manter minimamente as suas tradições. Então, tinha que ser a sombra das Irmandades Católicas, da própria igreja, né? Então, dia 4 de dezembro agora é Santa Bárbara, né? Mas aí, embaixo do culto da Santa Bárbara, a gente fazia o quê? A gente fazia o zacará de Iansã, que o acará é aquele bolinho feito de feijão fradinho, que está ficando bem popular aqui pelo Ceará, Fortaleza, e isso é muito bom, né? E o nome acarajé se popularizou por conta que as negas de ganho, né, que elas eram mulheres que colocavam o tabuleiro na cabeça, e a sinhazinha mandava elas venderem os quitutes, né, as comidas no tabuleiro. Aí ia o acará, ia o abará, né, ia a cocada, né, então esses quitutes que eram vendidos, quitutes de rua, né, que eram quitutes que eram vendidos e com ganho, por isso que eram chamadas negas de ganho, porque elas iam para ganhar, né, o dinheiro. Uma parte ela dava para a sinhazinha, outra parte ela ficava para ela. E nisso ela ia juntando e ela ia conseguindo alforriar várias pessoas. Então, quando elas saíam pelas ruas de Salvador com o tabuleiro na cabeça, elas iam gritando: acará, adjê, acará, adjê,
Ajé é o verbo comer. Então, comer acarajé, quem quer comer acarajé, essa é a tradução da palavra acarajé, né? Venham comer acará. E acará é um bolo, a tradução seria um bolo de fogo. Um bolo de fogo porque ele é feito no dendê, o dendê tem uma cor bem avermelhada, é um bolinho assim, parece uma bolinha mesmo, né? E lembra realmente uma bolinha de fogo. Como a pessoa quando come, sente assim que ele tem um gosto forte por conta do dendê, é como se fosse uma sensação de fogo. E aí está ligada ao orixá Yansan, que é um orixá que comeu fogo, né? Diz uma história que Yansan Xangô pediu para ela ir pegar um segredo, um presente que foi dado para ele. E Yansan foi, mas muito curiosa, abriu o presente. Quando abriu, era o fogo. Aí ela foi, eu vou provar. Então, ela provou e ela foi a que primeiro teve o contato com o processo do fogo. Então, a cozinha do candomblé é o coração do candomblé. Tudo se faz na cozinha. E aí a gente precisa, na cozinha da Yansan, porque ela com o vento, ela atiça e o fogo sobe, lembrando das nossas cozinhas antigas, que eram na lenha e tudo mais. E do orixá Oxum, que é a grande esposa predileta do rei Xangô, de Oió, e que ela fazia pratos maravilhosos, quitutes maravilhosos para o agrado do rei. E era assim, ele se deliciava com a comida. Então, a comida, ela também vai nesse sentido da magia, do encantamento, né? De você oferecer um prato que, naquele prato, você põe a sua energia, a sua magia, e isso é uma coisa que vai fazer bem. Ou fazer mal, dependendo da intenção que as pessoas têm, né? Tudo muito lindo que você explicou para a gente, e a gente percebe a relação com o que a gente come hoje também, né? Eu falei no início do programa que a gente acaba reverenciando alguns desses pratos, mesmo sem saber dessa intenção religiosa, né? Dessa importância sagrada e ritualística para uma religião tão importante no Brasil. Roberto, a gente ouviu aqui, né? Acarajé, a farofa, abará, a gente come essas coisas por aí. Como você disse, acho que você falou do abará, que está ficando mais popular. Eu não lembro agora. O acarajé. Você falou do outro também. Você falou do bolinho. Você falou porque a gente... É acará, o nome do bolinho é acará. E o agé é o comer, né? É o comer acarajé, comer acará. Aí ficou acarajé, juntou tudo, ficou uma palavra que as pessoas conhecem como acarajé, que é partir o bolinho, coloca vatapá, aí são os acrescentamentos, digamos assim, né? Que é para a gente comer. O orixá mesmo, ele utiliza somente o bolinho. E que está se popularizando muito no Brasil, como você falou, né? Cruzou a fronteira da Bahia. Eu como acarajé toda semana. Vou fazer propaganda do Abaeté, que é um lugar que eu amo frequentar, e eu como lá acarajé toda semana. E, Roberto, sobre essa relação com cultura alimentar brasileira, né? A gente percebeu aí vários nomes que a gente conhece, tem outros que a gente não conhece, mas é gritante, digamos assim, que a gente está comendo comida de santo, sem saber que isso está enraizado na nossa dieta, vou falar assim, tá? Na falta aqui de me ocorrer um nome melhor. Né, Roberto? Você percebeu isso também? Claro, sem dúvida, porque, assim, quando a gente pensa cultura alimentar, né, Kela, a gente pensa um todo muito mais amplo, muito, muito maior do que apenas aquilo que vai ao prato, né? A cultura alimentar, ela diz respeito desde os processos de escolha, né, do que comer, do que é comestível, do que não é comestível, do que é aceito, do que não é aceito, ao processo de produção, ao processo de colheita, ao comércio, né, portanto, a distribuição, a transformação desse alimento em comida, portanto, aquilo que a gente tanto fala do ato de cozinha, né, a transformação do alimento em comida, e
e todo não só um conhecimento técnico em torno desse ato de comida, mas esse ato culinário, esse ato em torno desse ato culinário, esse ato culinário ele resulta de todo um acúmulo de vivências que são ancestrais em todos os aspectos mesmo, daquilo que está muito antes de nós. Esse processo de escolha, por exemplo, alimentar, é algo muito antigo que é difícil até de mensurar. Quando foi que se escolheu o milho como comestível? Quando se desenvolveu as primeiras técnicas de transformação do milho em algo comestível e digerível? Não dá para nós mensurarmos isso, é muito antigo. Né? Então, o que a gente tem nos dias de hoje é resultado de todo esse somatório. Né? E é um patrimônio que, para um mundo, né, no qual nós estamos inseridos, nesse sistema mundo no qual nós estamos inseridos, esses valores, esses conhecimentos, eles chegam às mais distintas regiões, por diversas razões, e terminam por conformar essas culturas alimentares, porque vão nos falar não só de gostos, né, de gostos mesmo do ponto de vista alimentar, mas vão nos dizer de ritos, vão nos dizer de símbolos, nos dizer de comensalidade, de sociabilidade, né? Portanto, e tudo isso, todos esses adjetivos, né, que a gente possa trazer, passam diretamente, atravessam diretamente, né, as crenças religiosas, né? E no caso do Brasil, é impossível, né, por mais que se tente, por mais que essa hegemonia branca dentro da sociedade, da cultura branca dentro da sociedade, queira invisibilizar, mas não dá para, de forma alguma, esconder as relações que há entre toda essa herança africana, né, assim como as heranças indígenas, na nossa cultura alimentar. E nesse caso específico das heranças africanas, a relação é direta com a religiosidade. O que me encanta, dentre várias coisas nas religiões de matriz africana, é exatamente esse lugar que a Kelma nos trouxe aí, da comida, dentro não só da ritualística, mas do próprio sentido da religião. Roberto, não dá para te ouvir. Eu acho que... Nossa, eu fechei Mas foi o só microfone. Um pouquinho. Foi só um pouquinho. Foi só um pouquinho. Não sei nem como foi que eu fiz isso. Acho que é porque eu gesticulo demais. Deve ter sido isso, bati aqui no teclado do computador. Mas, assim, o que me encanta mesmo muito, né, dentre várias questões nas religiões de matriz africana, é esse lugar que a Kelma trouxe aí da comida dentro da ritualística. O sentido que ela possui. A comida nas religiões de matriz africana, ela tem um sentido muito, muito transcendente para além do puro e simples alimentar biológico. Né? Vai muito além disso. É algo que me parece que estabelece um tipo de vínculo muito, muito profundo entre esse mundo material no qual nós vivemos e um mundo sacro, um mundo espiritual. Esses vínculos, eles são muito mediados pela alimentação, que é transformada em oferenda, né? Que é oferecida em agradecimento, que é oferecida em momentos de celebração, né? Então, a comida ganha, a meu ver, essa centralidade. E isso é algo muito significativo, porque ao dar essa centralidade, coloca a comida como algo efetivamente essencial para a vida humana, seja do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual.
E aí, Kerla, eu queria só deixar uma pergunta para a Kelma, para, digamos assim, aprofundar cada vez mais essa nossa conversa, né? É assim, dela poder falar um pouco mais desse papel da comida nos rituais, né? Nos rituais religiosos das religiões de matriz africana. Por que são as mulheres que necessariamente, por exemplo, fazem essa comida? Por que essas mulheres são preparadas para assumir essa função? Então, qual o papel mesmo, o lugar, esse lugar antropológico até, da comida nessas religiosidades? Quero saber também. Vamos lá, ver se eu consigo dar conta, né? Então, para a cultura africana, como eu falei, como o candomblé é uma reorganização do culto africano no Brasil, tudo que está ligado do ponto de vista filosófico, a filosofia ancestral africana, né? Porque para a gente existe o mundo material e o mundo não material. Esses mundos, eles dialogam constantemente. Aqui nós estamos dialogando constantemente. Isso é tão engraçado, não tem como explicar racionalmente, né? Mas eu me lembro que na pandemia, eu caí, né, no Instagram, abri no Instagram, eu vi, Oca, né, Kerla? Um programa que se faz. Então, aí eu acho que estava entrevistando aqui até um rapaz de Aquiraz. Aí eu fiquei aqui cozinhando, eu cozinhei muito na pandemia, acho que vocês também, e assistindo o programa, né, que você estava falando, e você falando, aí teve uma hora que eu olhei assim para a tela, e disse, meu Deus, eu acho que a gente vai se conhecer um dia. E aí, a gente está aqui. Não sei explicar, eu sei sentir, mas eu não sei explicar esses acontecimentos dessa maneira. Mas veja, tem sim uma explicação para ser as mulheres, né, as grandes responsáveis pela reorganização de todo esse processo. Na cultura africana, a mulher, o homem desempenha um papel muito importante, muito fundamental, né? Mas a mulher, ela é a responsável diretamente por Olodumare, que é o nome que nós não somos religiões politeístas, nós somos monoteístas, nós temos um Deus, o nome de um Deus. O nome dele é Olorum ou Olodumare, ou Eledumare, né? É a maneira que a gente chama Deus, né? E Olodumare, quando ele cria a mulher, né? Ele também cria a capacidade da mulher reproduzir as coisas, né? Então, nós carregamos a grande cabaça, né, que é o útero, né, a grande Ibanilá, né, a grande cabaça. E quando a gente vai para uma representação do mundo material e não material, a gente representa ele com a cabaça. Essa cabaça que a gente conhece aqui no Ceará. Então, a cabaça, ela tem um grande significado para a gente de candomblé, porque ela une os dois mundos, ela simboliza que as coisas estão ligadas, nunca estão apartadas, né? O conceito de continuidade. Então, a mulher, por essa capacidade de gerar a própria vida, possibilidade, ela também estabelece dentro do candomblé um papel de muito protagonismo, né? De muita proatividade, né? Não que os homens sejam secundários, de forma nenhuma, porque aí vai alguns rituais que são importantes, a mão, o axé, a saliva, o ofô do homem, né? Ele falando, ele. E as mulheres, elas têm esse protagonismo, porque quando a gente também vai estudar os itãs, as histórias, que dão base à filosofia ancestral do candomblé, você vai ver o destaque que é dado à questão das mulheres, né? Então, esse protagonismo das mulheres dentro do candomblé está muito ligado a esse processo da criação, né, do criar, né, do poder gerar. Nós geramos a vida, somos nós que gestamos durante 9 meses, são as fêmeas dos bichos, dos animais que vão gerar, que vão parir, né, as possibilidades de vida e de renovação.
Então, o candomblé está muito ligado a isso. Então, quando você pega, por exemplo, o milho de pipoca, Roberto, você pega esse milho e você vai fazer a pipoca, ali tem um processo grande de transformação. Aquela semente dura, ela vira uma semente comestível, algo que você vai poder comer, palatável, gostosa, e que você vai poder comer e que você vai alimentar. Então, a mulher, ela adquire esse protagonismo dentro do candomblé, porque também dentro do processo diaspórico do período escravista, as mulheres, elas também ficavam muito também nessa condição do criar, né? Do procriar para a fazenda. As minhas antepassadas eram as grandes parideiras, criadeiras, né? Tanto dos meninos brancos da casa grande, alimentando esses meninos com peito, com leite, como os seus próprios filhos, né? Que também iriam se tornar escravizados, mas elas tinham essa condição, né? Então, isso é meio que reproduzido também dentro do candomblé, essa capacidade do gerar, do criar, da renovação da vida, dos processos. Então, os africanos, eles têm um grande respeito. Uma mulher grávida, ela passa a ter uma grande importância, porque ela está detentora da própria vida. Então, ela não pode ser ofendida, ela não pode ser maltratada, né? Então, eu acho que vem daí essa coisa de quando a gente está com um desejo, né? Tem que ser atendido e tudo. Eu acho que se a gente puxa na memória ancestral, está ligado a essa coisa de África e também das culturas indígenas, né? Onde quando as mulheres estão grávidas, elas também entram naquele estado de graça, onde a aldeia vai cuidar, né, vai meio que fazer. Então, isso tudo está ligado dentro do candomblé, isso tudo faz parte. Então, existe realmente uma mulher, que é uma mulher que ela não incorpora o orixá, ela não traz essa energia. Eu, por exemplo, não posso ser Iabacé, porque eu incorporo Iemanjá, né, eu sou um canal de condução dessa energia que me toma, que a gente pode dizer que é um transe, por exemplo, para ficar mais fácil. Mas uma mulher que ela não entra em transe, ela pode ser preparada para várias funções no candomblé. Dentre elas, a de Iabacé. Iabacé, a mãe do axé, a mãe que cuida da cozinha, da culinária, é a nossa grande chefe de cozinha, porque é a partir da mão da Iabacé que a gente aprende a cozinhar, que a gente aprende a temperar, que a gente aprende, e na cozinha é onde acontece tudo, né? Vai do fuxico, da brincadeira, do disse-me-disse, dos segredos que não podem ser ditos diante dos mais velhos, e aí, assim, a cozinha estabelece esse canal e é com as mulheres, né? As mulheres estão ali na cozinha. Aqui no Ceará, em outros estados brasileiros, já está se formando também homens dentro da cozinha do candomblé, no sentido de babaxé, né? Seria o babaxé, né? O pai do axé da cozinha, né? Que aí, assim, nas casas mais tradicionais, matrizes tradicionais, isso não é possível. Nas casas dessas filiais, né, isso já é possível, né? Então, a gente vê que mas também não tira o protagonismo das mulheres, de forma nenhuma. Que acaba que a mulher está sempre ali presente. Por exemplo, Xangô, hoje é dia de Xangô para a gente, é um orixá comilão, conhecido por ser comilão, gostar de comida, muita comida. Tudo tem que ser muito grande para ele. Então, ele come um prato, tem que ser o maior prato, né? Porque ele é guloso, né? E aí ele dá preferência à comida feita pela mão das mulheres. Então, Xangô é um grande rei de Oió, que reina, que faz e acontece, mas na hora de comer, ele quer comer pela mão das mulheres. É quando a gente vê que o feminino, o masculino, a fêmea, o macho, essas coisas são todas interligadas dentro da nossa cultura de matriz africana nos candomblés, né?
A gente também não vê com apavoramento a entrada dos homens na cozinha, né? A gente vê como processos que a gente vai estar mesmo dialogando, né, com uma presença muito grande também de homens no candomblé atualmente, né? E assim, esse protagonismo das mulheres, ele não diminui, em hipótese nenhuma, né? E os homens vêm acrescentando, é assim que eu compreendo. Mas o protagonismo é delas, o cargo é um cargo, né? Então, você é escolhida pelo orixá da casa para ser aquela que vai alimentar a comunidade toda, porque é a partir da mão dela, da orientação dela, que ela vai dizer, diminua no dendê, reduz isso aí, bote mais água, baixa esse fogo. E o candomblé é prática, é vivência, né? Não é o livro. Você lê, chega no candomblé, blafo, meu Deus. Aí você toma aquele susto, porque você passa a aprender coisas assim que você até fazia no seu cotidiano da sua cozinha, mas que acaba tendo uma dimensão diferenciada quando você está mexendo a panela do candomblé. Não sei se eu respondi, Roberto. É tão complexo essa pergunta. Muito bem, né? Respondeu sim, muito bem. Kelma, e você, achei muito bonito, quando você disse o orixá guloso, né, comilão, e eu tenho muitos amigos e amigas que são da religião, então sempre me falando, né, assim, comida de orixá tal, comida de outro orixá, essa aqui, quem gosta é Oxum, essa aqui, enfim. Tu pode falar um pouquinho disso para a gente também, falar, assim, de um jeito mais personalizado, digamos assim, das comidas de cada orixá? Sim, de cada orixá, sim. Orixá, vamos começar pelo grande, o primeiro, né? Aquele que a gente saúda primeiro, porque ele está presente em todos os momentos da nossa vida, que é o orixá Exu. Orixá Exu, orixá do movimento, da comunicação, para que eu fale, vocês falem, a gente se entendam. Existe a intermediação de Exu, um orixá Oboró, né, homem, tem como símbolo dele um falo, né, aquela coisa fálica mesmo, do pênis mesmo. Por quê? Porque é exatamente sem o falo não há a interação lá para que haja a reprodução, essa coisa toda, né? O orixá Exu adora comer tudo. Ele é conhecido como a grande boca do mundo. O que der, ele está ali comendo. Botou cachaça, ele bebe. Botou acarajé, ele come. Botou farofa, ele come. Ele tem uma predileção por comidas apimentadas, né, quentes, né, como é da natureza dele. Então, farofa, a gente pode fazer vários tipos de farofa para Exu. As pessoas erroneamente chamam as farofas de Exu de padê, mas padê é um ritual específico do candomblé. Não é farofa. Farofa não é padê. Mas as pessoas têm mania de dizer, o padê, fiz um padê para Exu. É errado, né? Você fez uma comida para Exu que leva farinha, né? Agora não estou lembrando o nome da farofa do Exu, mas não é padê, né? E aí você pode fazer pegar uma farinha de mandioca ou uma farinha de inhame, e aí você faz aquela farofa bem temperada no dendê e põe pimenta. Então, você põe, um orixá, como ele é muito quente, você vai fazer uma farofa de dendê, porque dendê é um elemento apaziguador, né? Para dizer, Exu, coma, mas pelo menos se aquete aí, se sente, né? Porque como ele é o orixá do movimento, né? O orixá da comunicação, é muito rápido, né? Então, Exu, Roberto, seria a nossa praxis da filosofia ocidental, né? A construção hegemônica do espaço contraditório. Pronto, Exu. Eu descobri depois de muito tempo que Exu é a praxis, né? Assim, quer dizer, a galera aí deve ter visto, não sei onde, mas traduzindo seria o Exu, né? Que ele vai e volta, ele é a síntese, a antítese, Exu.
e adora comer comidas quentes, e é a boca que come tudo, Exu come tudo. Gosta de comer com fartura também. Na parte animal, Exu come bode, Exu come galo, né? É bom que a gente também fale, sem entrar no fundamento, que nós utilizamos essas partes, como coração, fígado, moela, essas partes, assim, que a gente considera miúdo, a gente põe para o sagrado. E aí, aquela carcaçona cheia de carne ali, a gente vai temperar e vai comer, né? Então, o nosso sagrado come, a gente come junto, o mesmo animal, né? Então, essa é uma dimensão linda, assim, porque você interage fisicamente mesmo, você come. O orixá está ali comendo e você está aqui comendo também, assim, vocês estão comungando, né? No mesmo momento. Isso é interessante. Aí vem o orixá Ogum. Orixá Ogum é filho de Iemanjá, com Oxalá, todos, né? Oxalá é o pai da criação, né? Oxalá, Obatalá, orixá do branco, muito conhecido aqui no Brasil, faz parte de uma leva de orixás, que a gente chama orixás do branco, ou orixás funfun, né? Os orixás ligados ao ar, a essa dimensão. Aí vai Obatalá, Oduduá, Oxalá, Oxaguian, né? Que aí vou fazer que é um orixá da criação. Oxalá é o pai da criação. Tudo nosso está ligado à mitologia, às histórias. Então, a história diz e a gente vai fazendo como se fosse uma reprodução teatral daquele processo que foi vivenciado, assim, como se explica a criação do mundo, a criação dos seres humanos, né? A gente não tem o Adão e Eva, né? Mas aí a gente tem o Leodumare, estava sozinho no Orum, resolveu criar uma coisa diferente. Vamos criar uma coisa, vamos criar a Terra. Aí vamos criar a Terra, que no começo era só água. Então, assim, veja, né? Aí quem é, assim, na água? Olokun, as primeiras águas oceânicas, Olokun. E de lá vai saindo as outras águas e vem os orixás ligados à água. Então, o orixá, pai da criação, é Oxalá. E Oxalá come comidas brancas, né? Como milho branco, é o prato principal dele, que a gente chama ebô. Ebô. Se a gente fala ebó, já tem uma outra dimensão, porque a língua iorubá é muito tonal. Então, ebó é uma coisa, ebô é outra coisa. Ebó é oferenda, ebô é a comida. É importante, né? Demais. Muda todo o sentido. Muda todo o sentido. E aí, orixá, vai mostrar algumas fotos, tá? Desculpa te interromper. A Robertinha, que está aqui na produção, vai mostrar umas das fotos que você mandou para a gente. Enquanto você pode continuar falando. Pronto, por perfeito. Exemplo, aqui é o quê? Então, estamos vendo o quê? Aqui é o famoso sarapatel nosso. Vendo? Então, essa comida que é muito apreciada, né, principalmente aqui no Ceará, o sarapatel, ele é feito do intestino, né, das vísceras, né, do bode, da cabra. E esse tipo de prato aí, não dessa maneira que está aí, mas ele é ofertado para o orixá Omolu. Porque cada orixá ele vai ter também um domínio, digamos assim, na natureza e no corpo, porque nós somos a própria natureza, né? Então, os orixás estão ligados também a esses processos nossos. Então, essa parte aqui da gente, né, das tripas da gente, do intestino delgado, grosso, é muito ligado ao orixá Omolu, né? Então, se oferta esse tipo essa parte do animal, fígado e tudo cortadinho, bonitinho para ele. Então, voltando, Oxalá. Desculpa. Esse daí já é uma junção de coisas, né? É porque ficar passando, aí eu vou ficar querendo falar do prato. Então, Orixá Ogum, ele gosta de comer, principalmente
Inhame. Você pega o inhame, faz um procedimento com o inhame, orixá Ogum adora, né? Ele come. Ele também come tipos de grãos, né? Ele come feijão, o feijão fradinho, ele come milho. Por quê? Porque Ogum ficou aqui muito conhecido no Brasil como orixá ferreiro, né? Aquele que faz as ferramentas, o orixá da guerra. Mas se a gente for pensar, Ogum fez as ferramentas para que a gente pudesse arar a terra, né? Cultivar a terra, plantar na terra. Então, ele está muito ligado a esse processo da agricultura, da pessoa poder deixar de ser nômade e começar a plantar naquela própria terra dele ali, né? Então, isso está ligado também ao orixá Ogum. Não é só a guerra. É porque chegou no Brasil, Ogum, a guerra, São Jorge. Ah, então vamos aqui. É o homem da guerra. Não. Ele é o grande ferreiro, né? Ele que faz todas as ferramentas, é o orixá ligado à tecnologia. Para a gente estar aqui hoje falando desse jeito aqui, é o orixá Ogum. Né? Por sinal, eu estou até com homenagem a ele, porque é meu pai, né? Eu não tenho um pai e uma mãe. Eu tenho Iemanjá como mãe, Ogum como pai. Obrigada. E aí vem o orixá... ligado ao Ogum. Aí vem o orixá Oxóssi. Orixá Oxóssi são os orixás de caça, os Odés. Então, Oxóssi é um dos caçadores. É um dos nomes dados a Odé. Então, os orixás ligados à caça, eles são orixás que vão comer caça, né? Aqui no Brasil, a gente substituiu bichos que a gente não tem aqui, que tem em África. A gente substituiu pelo bode, principalmente pelo bode, pelo galo. A gente foi substituindo, né? Na parte das que a gente chama as comidas secas, são essas comidas com os grãos. E a comida com esjé, que é a comida molhada, que é a comida que tem o elemento sangue, né? São as comidas que a gente chama comidas de esjé. E as comidas secas, que são as comidas com os grãos, né? Então, o orixá Oxóssi está muito ligado à questão da caça. E é um orixá que não gosta de comer sozinho, ele gosta de repartir. Ele caça, mas ele gosta de ver as pessoas comendo com ele, né? De ver a mesa farta, com muita comida. Não é, o Oxóssi é quantidade mesmo, né? Quanto mais para dar para todo mundo, para ele, melhor. O orixá muito ligado à comunidade, que ele caça para a comunidade, ele não caça para si, né? Esse sentido individualista não faz parte da matriz africana, porque tudo com a gente tem que fazer junto. Tudo, tudo. A gente não consegue cozinhar sozinha. Tu tem uma ideia, a gente tem que cozinhar com alguém. Nem que seja no mundo não material. Então, você nunca passou. Depois vem o orixá Ossanhe. O orixá Ossanhe é um orixá ligado às plantas. Então, todo ritual que a gente faz com planta, desde o suco de abacaxi que se bota com aquelas folhinhas de hortelã, né? Teve a presença das folhas, né? Você tem ali a presença de Ossanhe. Então, todos esses chás que a gente toma, chá de hortelã, chá de camomila, chá de capim-santo, tudo que tem ligado à folha é o orixá Ossanhe. Como é um orixá que mora nas matas, né, nas florestas, assim como Oxóssi, é um orixá que é ofertado para ele como comida seca, é ofertado batata doce, é feito assim ela é cozida, é bem gostosa essa comida, ela é cozida e feita, preparada no dendê com cebola, e aí ele vira um ipeté, que é uma maneira de preparar uma comida. E aí a gente oferta para ele. Ele fica muito satisfeito. E aqui nós não temos javali, essas coisas, a gente faz a transferência para o porco, né? Certo. E aí ele tem um prato de Ossanhe, que eu até coloquei aí, porque é um orixá que as pessoas... Vamos mostrar. Deixa eu só fazer uma observação. Kelma, a gente já está com 1 hora de programa. Estou passada aqui. Meu Deus! Não vai dar para não vai dar para a gente falar de todos os orixás, infelizmente. Então, já que você falou da foto, acho que a gente podia se concentrar aqui no que tem nas fotos que a gente tem,
para a gente poder organizar assim. Por exemplo, aqui o que temos? Aqui, esse prato, ele de fato, assim, ele é um prato que, da maneira como ele está aí, ele não é ofertado para orixá. Mas certo. Aqui você vê a presença da farofa de dendê, né? Porque ele foi feito para um sarau cultural, né? E nesse sarau foi servido algumas comidas de terreiro, de culinária de axé. E aí você vai ter a presença, a pessoa que pediu, a pessoa montava da maneira como queria, ela pediu dessa maneira. Mas aí tem a farofa de dendê, que tem um pouquinho de pimenta, né? Esses bolinhos são os acarás, né, feitos. Aí depois você ia abrir ele e colocar o caruru, que está aqui do lado, que é uma comida feita com quiabo, dendê, e o camarão. Aí tá tudo separadinho. No acarajé vai tudo junto. Mas aí a pessoa pediu dessa maneira. Então, você vai ter aqui a presença do orixá Exu com a farofa, e os outros 3 aqui, o caruru pode ser para Ibeje, e o acarajé, o acará, para Iansã, né? Mas outros orixás comem acarajé também, comem acará. Xangô come, outros comem também. Não é só Iansã, não. Ela é a mais conhecida. E tinha uma outra foto aqui. É o sarapatel. Então, essa daí é a comida de Ossan. É uma comida de Ossan que se oferta para Ossan, que é exatamente o milho cozido, né? E esses pedacinhos aí são pedacinhos de lombo de porco. Então, você corta ele em quadradinhos assim, e você tempera com sal, cebola, dendê, e aí você deixa ele marinando um tempinho e põe para cozinhar. Depois que ele está assim, no ponto de quase cozido, aí você frita. E aí você vai juntar as duas coisas, porque o milho, ele vem separado. Aí você pode servir ele junto, né? Fica muito gostoso. Uma vez eu servi ele, as pessoas, eu nunca tinha comido milho com porco, assim, desse jeito. Fica bem diferente, mas fica gostoso. Fica gostoso. É salsa ou é coentro aqui nessa Aqui é um coentrozinho. Tem um significado também? Não, só enfeitar. É porque no Ceará a gente adora coentro, né? Eu amo. Eu gosto, né? Um bolinho branco, a farofa que a gente já mostrou. A farofa. A farofa de dendê, né? Essa é farofa de dendê. Certo. E você também mostrou a foto de um bolinho branco que eu fiquei achando que era algo doce. Deixa eu ver. Então, tem 2 comidas. Aí é bola de inhame. É bola de inhame. Você cozinha o inhame, quando ele está bem cozido, aí você vai amassá-la ainda quente, e aí você vai fazer nesse formato bola, porque aí tem um significado, porque tudo tem a ver com circularidade no candomblé e tudo. Aí essa bolinha de inhame, você pode comer ela sozinha, mas você pode comer com outras comidas, como complemento de outras comidas. E existe uma comida que está sendo resgatada, que é o bolinho de arroz, que antigamente se fazia para orixá e Iemanjá, e essa comida foi se perdendo com o tempo e os candomblés não faziam mais. Eu, particularmente, a partir de Babavilso, lá de Salvador, eu estou resgatando essa comida de Iemanjá, que é exatamente o ireci de Iemanjá, o arroz de Iemanjá, né, que é um arroz doce, preparado, com leite de coco. Ele é bem gostoso. Ele é feito de uma bolinha, assim, como se fosse um brigadeiro, e aí você come, e é uma delícia. Eu provei, já é muito bom. Kelma, olha, é com o coração partido que eu vou ter que encerrar aqui o programa. Né, Roberta? Acho que a gente ficou todo mundo meio hipnotizado aqui, ouvindo a Kelma falar de um jeito bonito, poético, com profundidade, conhecimento. Nossa, eu acho que a gente... Eu que agradeço. Deveria fazer um outro programa, assim, tentar amarrar mais um pouquinho o tema para a gente voltar a falar com você, porque você tem muito para ensinar sobre esse assunto. E te agradeço demais. Roberto, obrigada também. A gente deixou aqui, Kelma,
teu perfil no Instagram, para as pessoas te conhecerem e aprenderem mais também com o teu perfil. Está aqui Iakelma Iemonjá, está correto? Está certinho? Certinho. Deixamos também o do OCA, que é o Observatório Cearense da Cultura Alimentar, e aproveito para dizer, acho que o Roberto vai concordar comigo, que seria muito legal a gente fazer um debates OCA dentro dessa temática, com a sua participação, Kelma. Você disse que lá atrás você viu uma live do OCA comigo apresentando, e imaginou a gente ainda vai se encontrar, então. Foi, é verdade. Chance aí. Eu acho que poderia ser, Kelma e Kerla, eu acho que poderia ser esse debate Zoca para a Kelma poder apresentar a pesquisa que ela tem realizado em torno dessa questão do registro, do resgate dessas comidas. Isso foi um projeto aprovado. Acho que seria muito interessante, sem sombra de dúvidas, que isso fosse discutido no debate Zoca. Já está feito aqui o convite, oficialmente, tá? Vamos agendar aí uma data para a gente conversar com você lá no Instagram do OCA, que é OCA_Cultura Alimentar, tá, gente? Acho que em algum momento foi colocado aqui. E você nos pediu para a gente... Eu te pedi uma música, para você sugerir uma música para a gente encerrar o programa. E você sugeriu uma música de Oxum, né? Porque é a dona da cozinha no Candomblé, né? A dona da cozinha, que legal. Ela é a grande Iabá da cozinha, né? Do comando da cozinha. Por isso que a gente está falando de culinária, de comida, de santo, tem que falar de Oxum. Né? É a mãe das águas doces, né? Sem água doce, o planeta morre, tudo morre. Todos nós precisamos de Oxum. Pois a gente, então, vai encerrar o programa ouvindo Oxum. Eu não sei o que a Roberta preparou, mas, enfim, depois, quando estiver passando aqui os créditos, vai rolar aqui. Águas tão claras, olhos de raio.